Galera, tudo bem com vocês? Aula de hoje, equaçãozinha do segundo grau. Antes da gente começar, ativa o sininho, compartilha, se inscreve aqui no canal, divulga para o máximo de pessoas para que a galera possa realmente aprender a matemática. Gente, vou dividir a equação do segundo grau em alguns módulos, em algumas partes que você vai ter aqui no canal, para que você tenha um método completo de resolução da equação do segundo grau e não tenha mais dúvidas. Então, para a gente começar a ideia, o que é uma equação do segundo grau? Uma equação que ela tem o termo de x ao quadrado. A gente vai identificar ela como sendo uma equação do segundo grau, que a gente vai ter que saber alguns elementos dela. Primeira coisa importante, esse a, b e c, que a gente chama de coeficientes, são numerozinhos que aparecem dentro da minha equação, e para ela ser do segundo grau, a letra x ao quadrado ou y ao quadrado, qualquer letra que for ao quadrado, ela não pode estar acompanhada de um número que seja zero. Obviamente, porque daí deixa de ser uma equação do segundo grau. Então, exigência, esse a tem que ser diferente de zero. Coloquei então aqui para vocês alguns exemplos do que a gente tem que saber de início, ou seja, olhar para a equação do segundo grau e identificar quem serão os coeficientes a, b e c. Então vamos lá? A ideia aqui, por exemplo, ó, 3x² menos 5x mais 7 igual a zero. A equação do segundo grau está no seu formato reduzido, que é quando ela fica igual a zero. E aí como que a gente faz para encontrar quem é o a, b e c? Então o a é o cara que acompanha a letra ao quadrado, nesse caso é o 3. O b, ele vai ser o cara que aparece junto da letra que não está ao quadrado, no caso é o menos 5. E o c é o que a gente chama de termo independente, é aquele número que não está junto de nenhuma letra, nesse caso vai ser o 7. Gente, é fundamental que vocês identifiquem quem que é o a, b e c, para a gente começar a ideia da equação do segundo grau. Olha só esse outro exemplo, então vamos ver se vocês entenderam. Quem é o a? Acompanhando o x ao quadrado. Quando não tem ninguém aqui na frente, tem 1. O b é o termo que acompanha o x, que no caso é o menos 5, e o c é o número que aparece sozinho, que no caso foi o 8. Sacaram a ideia? Então, identificando quem que é o a, b e c. Agora, vem para esse lado de cá, ó. A gente tem algumas equações que elas podem ser incompletas, quando ela não tem o b ou não tem o c. Observem esse caso. Identificando o a, b e c, nós temos o a acompanhando o x ao quadrado, que é o 3. Observem que agora não tem o x sozinho. Significa, então, que o b, nesse caso, vale 0. Então, esse é o tipo de uma equação incompleta em b. E agora você tem, quando o termo é independente, apareceu ali o nosso 25. Equação incompleta em b, quando o b é 0, ela não tem o x ali no meio. Fechou? Olha esse caso aqui de baixo agora. Quem que vai ser o a, o b e o c? Acompanhou a letra ao quadrado, então o x ao quadrado é o menos 2. Agora, o x apareceu. Quem que está acompanhando ele? É o 3. Percebam que agora eu não tenho um termo independente. Então, nesse caso, é quando o meu c é igual a 0. Equação incompleta em C. Agora, observem, nem sempre ela vai estar bonitinha assim pra gente. Olha o que vai acontecer. Você está lá pegando um exemplo de uma equação que aparece assim para você, ó. X ao quadrado menos 3x igual a 7. Observe que agora ela não está igualada a 0. Então, o que eu vou ter que fazer? Jogar todo mundo para o mesmo lado. Lembre-se que a gente não joga tudo para o mesmo lado, né? O número não vai de um lado para o outro. Tem um videozinho meu aqui no canal explicando isso, né? O que acontece com a equação de verdade. Mas agora que a gente já sabe disso, então vamos pegar esse 7, ele está somando aqui, ele aparece lá do outro lado diminuindo, né? Então eu tenho x ao quadrado menos 3x menos 7, e aí igual a 0. Agora ela ficou no seu formato reduzido, toda vez que ela fica igual a 0. Então quem que é o nosso a? 1. Quem que é o nosso b? Menos 3. Quem que é o nosso c? É o menos 7. Entenderam a ideia? Então nem sempre a nossa equação vai estar prontinha. Às vezes a gente vai ter que mexer nela. Olha só esse outro exemplo que eu vou colocar para vocês aqui, ó. 2x ao quadrado menos 4x igual a 7x mais 9. Vamos colocar todo mundo para o lado de lá. 2x² menos 4x. Esse 7x aqui está mais, então lá do lado de lá ele fica menos 7x. E esse 9 vai menos 9 igual a 0. Agora percebam que eu consigo juntar esse menos 4 com menos 7, são irmãos, né? Então eu tenho 2x² menos 4 com menos 7. Sinais iguais a gente soma e conserva o sinal. Então vai ficar menos 11x menos 9 igual a 0. Portanto, chegou no seu formato reduzido. Quem que é o nosso a? É 2. Quem que é o nosso b? Menos 11. E o nosso c é o menos 9. Guardaram a ideia? Agora, olha só. Imagine que aparece um exemplo como esse para você. X menos 3 ao quadrado igual x menos 2, que multiplica x mais 2 mais x ao quadrado. Será que isso é uma equação de segundo grau? Como que eu vou saber? Eu vou ter que desenvolver essa equação. E aí eu vou usar produto notável, que é uma aulinha que eu já tenho aqui no meu canal, que você pode ali ver como que lembra como que faz isso. Então eu vou fazer assim, ó. Esse cara é um produto notável, quadrado da diferença de dois termos. Então vai ficar o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo termo e mais o quadrado do segundo, igual. Esse cara também é um produto notável, que é o produto da soma pela diferença de dois termos. Então como que ele vai ficar? O quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. E
tudo isso ainda lá no final, mais x ao quadrado. Agora, resolvendo isso aqui, nós temos x ao quadrado, 3 vezes 2, 6x, 3 ao quadrado, 9, igual a x ao quadrado, 2 ao quadrado é 4, mais x ao quadrado. Percebam que eu tenho uma igualdade de x ao quadrado dos dois lados, então eu já posso cancelar esses dois caras aqui. Então vai ficar menos 6x, que já estava aqui, mais 9, vem para cá o mais 4 e vem para cá menos x ao quadrado. Arrumando nossa equação do segundo grau, colocando bonitinho, vou trazer a letra ao quadrado para frente, então eu tenho menos x ao quadrado, menos 6x, 9 mais 4, 13, igual a zero. Olha só, agora a gente tem o nosso formato reduzido. Quanto que vale o A? Menos 1. O B, menos 6. E o C vale 13. E aí eu consigo resolver, entendendo a partir de agora a nossa equação do segundo grau. Agora, o que eu preciso saber? Como que eu resolvo uma equação do segundo grau? Esse é o passo para a nossa próxima aulinha, que você acompanha aqui no canal. Gostou desse vídeo? De novo, se inscreve, compartilha, ativa o sininho e vamos fazer a matemática chegar ao maior número de pessoas. Aquele abraço, gente!